Mudar de assunto, falar da violência contra as mulheres é uma realidade que começa nos pequenos gestos, muitas vezes ignorados ali, mas que podem se transformar em tragédia. Em Mato Grosso do Sul, o número de feminicídios aumentou em 2024, acendendo o alerta para a necessidade de ações mais eficazes de prevenção e de combate. Veja agora como as autoridades estão atuando para enfrentar esse grave problema. A violência contra as mulheres começa nos pequenos gestos que muitas das vezes não são percebidos. São sinais de que o respeito não existe e que a situação tende a piorar. Para isso, cessar a violência exige inúmeras ações transversais, como a conscientização da sociedade, o ataque às raízes dessa violência e até mesmo a repressão legal. Essas ações de extrema importância, porque muito se fala em acolhimento, mas a polícia está, na verdade, também preparada para levar essa ação junto aos autores, demonstrar a presença do Estado na punição desses autores de violência doméstica. Então, essas operações que muitas das vezes a mídia nos questiona se são pontuais, não são. Tanto que essa operação é um exemplo. Sim. Estamos constantemente realizando, porque a importância de se perceber o outro lado da ponta, que é a punição, né? Que é a polícia atrás desses autores para que eles possam responder pelos crimes. Entre as ações de prevenção, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN, realizou diversas operações em conjunto com as 11 delegacias do interior de Mato Grosso do Sul por conta do aumento dos feminicídios consumados. E de acordo com os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, foram registrados 34 casos neste ano. Ou seja, 5 a mais que em 2023, quando 30 mulheres foram mortas. Nós tivemos um número alto de feminicídios aqui em Campo Grande, não é o que a gente espera, não é o que a gente quer. Por mais que todo ano tenham campanhas de conscientização pelo fim do feminicídio, nós ainda temos um número bastante alto no nosso estado e na nossa capital como um todo. Mas chama a atenção que nós tivemos alguns casos de irmão matando irmã, filho matando mãe e também companheiros insatisfeitos ou com o fim do relacionamento ou aquela coisa do rotineiro, sabe? De não aceitar o fim do relacionamento. E nós tivemos um aumento também, que eu observei, da questão dos crimes passionais, dos crimes de ódio, né? Porque não é passional, é crime de ódio mesmo. Dele ser praticado com arma branca, que é o que a gente já rotineiramente vê, né? No crime de feminicídio, raras as vezes o autor utiliza de arma de fogo. Ele utiliza, na maioria das vezes, do instrumento que ele tem ali a pronto emprego, às vezes uma pedra, uma faca, para poder cometer o crime. Isso a gente observou bastante nesse ano. Entre as vítimas que tiveram suas vidas ceifadas estão Mariana Defensor, Daiane Xavier e Andressa Fernandes. Conforme a delegada titular da DEAN, o que diferencia o crime tentado do consumado são as circunstâncias, pois o suspeito possui a vontade de tirar a vida daquela mulher pelo simples fato dela ser mulher. O que diferencia um crime tentado de consumado são circunstâncias alheias à vontade, que a vítima, às vezes, ela é socorrida a tempo, o autor não consegue, de fato, consumar o delito. Mas em todos esses crimes, sejam tentados ou consumados, o ânimos do autor é o ânimos chamado por nós de necande, ou seja, com aquela vontade de retirar a vida daquela mulher pelo simples fato de ela ser mulher. Então, talvez ter um olhar cada vez mais apurado para esse homem, nessa reeducação. E outras políticas públicas que nós temos da informação, da educação, desse trabalho conjunto que a Polícia Civil tem desenvolvido com a educação, o governo do estado, com a cidadania. Então, às vezes é algo que pode não parecer, mas nos bastidores tem sido construído aos poucos para que a gente possa colher, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Sendo assim, em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190 e chame a Polícia Militar.
E além disso, o número 180 fica disponível de forma grátis para orientação e encaminhamento de denúncias sobre as violências contra as mulheres. E já no interior, as delegacias funcionam das 7h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira. Olha, se o número de violência contra a mulher tem crescido, uma reflexão que nós podemos trazer de imediato é que as políticas públicas que estão sendo aplicadas não estão surtindo efeito. E o problema é que nós não vamos conseguir mudar essa história e esse reflexo da noite para o dia. Essa geração agressora que existe hoje, de parte de homens que são agressores, violentos e até mesmo criminosos, né? Assassinos. Isso vem de um histórico, de uma criação, de uma retórica que nós não conseguimos mudar o que passou. A gente não consegue mudar o que viveu. O que nós conseguimos projetar, e bem disse ali a delegada, é daqui para frente. Sabe, essa garotada hoje sendo formada, essas crianças hoje que estão sendo educadas, para que a gente consiga combater os crimes de violência doméstica e o feminicídio, o atentado contra a vida da mulher. Daqui 10 anos, 15 anos, num curto prazo, 5 anos, é uma situação muito difícil. E é um assunto que precisa ser levado muito mais a sério do que vem sendo levado. Não que não esteja sendo levado a sério, mas se os números estão aumentando, é porque ainda existem muitos agressores. E precisamos entender qual é o ponto que as políticas públicas e que a lei precisa mudar para coibir esse tipo de crime.